Deva.com.br, Lifeman, clínica de saúde sexual masculina e concessionária O2BH, é quem mais entende de motos. São mais de 70 modelos. Ligue 2512-2200. Agora na Rádio Super 91.7, Super FC. É isso aí, tá começando mais uma edição do Super FC, a primeira edição, esta segunda-feira, aquela resenha que você estava esperando do futebol. Vamos falar sobre vitória, sobre derrota, tudo isso, Campeonato Brasileiro, os comentários do Lélio Gustavo, as quentes do seu clube, tudo isso no Super FC, primeira edição, de segunda a sábado, ao meio-dia na Rádio Super. E já vamos começar direto com o repórter João Vitor Cirilo, destaque do Atlético. Alô, João Vitor! Alô, Gleison Lage. Galo comemora acertos de Largue em escolha e técnico manda recado. Vai jogar quem estiver melhor. Time de folga nessa segunda. Meio de 3, o destaque do Cruzeiro. Alô, Arthur Moraes. Derrota para o Fluminense, mais uma no Campeonato Brasileiro. E a promessa do técnico Mano Menezes, que quinta-feira, diante da Laú, pela Libertadores, o torcedor voltará a ter orgulho do time estrelado. Ah, valeu, Arthur. Meio de 4, América, Jorge Luiz. Contusões preocupam o departamento médico do América, mas jogo com vitória é só na outra segunda no Indepa. Meio de 4 e o vôlei. Repórter Felipe Drummond. Praia Clube de Uberlândia derrota Sesc Rio de Janeiro e conquista título inédito da Superliga Feminina de Vôlei. Valeu, Felipe. Vamos saber mais aqui no Super FC, que tá rolando já a bola. Vamos com produção de Camila Kiffer. Você pode participar com a gente aqui no 988-100-917. Pode mandar sua resenha pro Lélio Gustavo, hein? 988-100-917. Agora os comentários dele. Amigão! Hoje nós vamos dividi-los, né? Bom, eu vou falar aqui sobre a vitória do Atlético em cima do Vitória, que foi a primeira dele neste Campeonato Brasileiro e acabando com um jejum de 4 jogos sem triunfar. Ontem, o time comandado pelo técnico Thiago Largue fez um bom primeiro tempo, um segundo tempo razoável, mas o interessante mesmo era fazer os 3 pontos em casa. Neste momento, quando você pega a disputa do Campeonato Brasileiro, dificilmente você vai colocar o Atlético entre aquelas equipes que vão disputar o título. Então isso, consequentemente, faz com que o Atlético se projete ali a disputar uma permanência na Série A. Boa parte da torcida pensa nisso. Só que eu vejo o Atlético em condições de fazer um campeonato mais tranquilo. E para que isso aconteça, ele vai ter que fazer prevalecer o seu mando de campo sempre. E ontem isso aconteceu no Independência. Ele fez prevalecer o seu mando de campo. O Atlético no primeiro tempo, ele jogou em cima do Vitória, foi um time agressivo. A entrada do Gustavo Blanco no lugar do Elias foi muito boa. Afinal de contas, ele preencheu a meia juntamente com o Luan, o Gustavo Blanco pela direita, o Luan pela esquerda. E aí sim, dando um suporte que até então o Adilson, não vinha tendo nesta temporada. Só para se ter uma ideia, o Luan foi o cara que mais roubou bolas ontem no Independência. Foram 5 roubadas de bolas dele. 5 desarmes certos do Luan. E isso faz com que a defesa fique segura, mesmo quando você tem o Gabriel, né? De novo, o Gabriel foi muito abaixo do esperado, levou uma canetada do Neilton, não conseguiu se posicionar bem, para piorar, ainda marcou um gol contra. Mas apenas para encerrar o Atlético aqui, a partida do Ricardo Oliveira foi boa, o Roger Guedes jogou bem, principalmente o segundo tempo, lutou bastante e acabou premiado pelo gol, inclusive numa roubada de bola do Ricardo Oliveira. Então o Atlético foi um time que, além de ser agressivo na parte ofensiva, ele conseguiu também se defender muito bem. E o Otero acabou sendo substituído, mas no meu entendimento ele fazia um bom jogo. No mais, o torcedor ainda aguarda por reforços, não é porque ele venceu o Vitória que os problemas estão resolvidos, e a diretoria precisa trabalhar para trazê-los ainda para a disputa do Campeonato Brasileiro.
E lá no Maracanã, amigão? Maracanã, o Cruzeiro fez raiva na torcida mais uma vez, né, amigão? Aquela palavra que os comentaristas, os cronistas sempre defendem da sequência no futebol, pro treinador, ela tem caído por terra com o Mano Menezes. O Cruzeiro tem uma sequência de trabalho com o Mano, mas parece que o Mano acabou de chegar. O Cruzeiro tem um repertório curtíssimo de jogadas ofensivas, se defende até bem, mas ontem nem foi testado, porque o único lance que o Fluminense chegou, praticamente o Cruzeiro levou um gol de rosto do Pedro, e o Cruzeiro sofreu ontem para conseguir perder por 1-0 para o Fluminense. O Fluminense teve um jogador expulso aos 14 para 15 minutos do primeiro tempo, expulsão justa, o jogador, uma jogada besta, acabou perdendo a bola para o Sassá, que nem foi na bola, esperou o kick da bola para poder avançar. Gilberto. O Gilberto acabou tomando uma voadora do Gilberto. O Sassá foi expulso. Na minha opinião, o Cruzeiro teria que ir um pouco mais para cima, já que o Fluminense, o jogo estava muito morno até então, e o Cruzeiro não fez isso. O que me faz pensar é que o Mano Menezes não consegue fazer o Cruzeiro jogar dessa maneira. O torcedor do Cruzeiro está acostumado de ver as linhas mais avançadas, o Cruzeiro marcando saída de bola, tentando roubada de bola. Não foi assim no Chile, com uma defesa fraquíssima da Universidade do Chile, e ontem se repetiu. O Cruzeiro deixou para jogar quando já estava perdendo por 1-0. O Cruzeiro tentou jogar quando estava perdendo por 1-0. E aquele festival de bolas lançadas, sem ninguém para conseguir cabecear. O Sassá não tem uma grande estatura assim. O Cruzeiro não tem jogadores tão altos para tentar esse monte de lançamentos errados que o Cruzeiro tentou fazer ontem. Mais uma vez, o que passa a imagem de que o Cruzeiro ofensivamente é mal treinado. Se o Mano Menezes é reconhecido como um grande treinador, pegou a seleção brasileira, no papel, quando você vê o técnico Mano Menezes, ele impõe um respeito. Dentro de campo, para mim, o Mano falha em fazer com que o Cruzeiro seja um time mais criativo, que envolva o adversário. Ontem o Cruzeiro teve 65% de posse de bola. É muito. Mas de criação mesmo, defesas em direção ao gol, o goleiro do Fluminense fez uma defesa só, num lance fortuito, a bola sobrou pro Arrascaeta, ele acabou finalizando isso já aos 51 minutos. O Cruzeiro não teve uma oportunidade de lance criado, jogada, tabela. E aí você pega o Henrique, que vive um péssimo momento, não sai do time, e o Thiago Neves e o Robinho, que são responsáveis pela criação do Cruzeiro, muito abaixo de qualquer crítica. O Thiago Neves ontem fez mais um jogo pobre e o Robinho a mesma coisa. O Cruzeiro tem ido a campo com nome. O Lucas Silva ontem estava fazendo mais um jogo bom, saiu do time no intervalo. E o Henrique, que está fazendo um jogo ruim, talvez porque é capitão, sei lá o motivo, não sai do time. O Cruzeiro, amigão, deve muito pelo investimento que fez. A gente tem o Palmeiras com um grande investimento, que também não está com futebol deslumbrante. O Corinthians, que não tem investimento tão grande, segue na sequência do time, e o Cruzeiro não tem nenhum dos dois. O Cruzeiro montou um time caro, um time que foi feito para jogar mais futebol, as contratações, já tinha um time, uma base formada. E que o Mano tinha prometido que ia fazer jogar. Exatamente. Né? O Cruzeiro tem um futebol paupérrimo nesse início de campeonato brasileiro, e não serve desculpa de que os jogadores estão machucados, porque o elenco serve para isso. Jogadores se machucam em qualquer clube. Se aqui se machucou o Fred, outros times estão perdendo jogadores importantíssimos também Brasil afora, e acho que fica o alerta mais do que vermelho para quinta-feira, porque com esse futebol aí, terei que parafrasear o craque Neto. Não vai dar, amigão. Aí não, né? Aí não. Vai ficar difícil, viu, Lélio Gustavo? E o campeonato brasileiro, ele é assim, né? É um campeonato muito disputado. Ontem você pega o jogo do Atlético contra o Vitória, por exemplo, que o Atlético teve o grande domínio do jogo, o Vitória, mesmo assim, ainda conseguiu finalizar 11 vezes. E algumas chances claras, graças a perdas de bola do Atlético ali no meio de campo. Então, no Campeonato Brasileiro, se você tiver time para jogar, você tem que jogar e ainda tem que ter vontade para ganhar os jogos. Exato. Porque parece aí, do jeito que você falou, que o Cruzeiro, ele não teve vontade, e a bola também, né, bem distante do time azul, né? Exatamente. A gente vai abrir a resenha aí pro Felipe Drummond, pro nosso querido João Vitor Cirilo, a galera principalmente participar com a gente. A Camila Kiffer já tá de olho aqui nas participações. 988-100-917. Manda seu recado. 988-100-917. É ou não é, Lélio Gustavo? Garoto. Aí é hora de achar aí, meu filho. Aí é hora. É o desespero. Você tem um financiamento de veículo, não revisou seu contrato e ainda continua pagando juros abusivos? Não compre um carro e pague 2. Ligue agora para a Solução Consultoria. Os consultores vão identificar cada taxa abusiva do seu contrato. Faça a revisão, diminua o valor das parcelas ou recupere até 80% do que foi pago de forma indevida.
Ligue 2559-8877 ou mande o WhatsApp para 99695-3077. Sabia que seu veículo pode estar quitado e você não está sabendo? Não compre um carro e pague 2. Ligue agora para a Solução Consultoria. 2559-8877. 2559-8877. Mais uma vez, 2559-8877, amigão. Boa, amigão, 12:13. Convidar a galera para participar com a gente aí. João Vitor Cirilo ontem trabalhou nos 2 jogos, né? Nosso querido Felipe Drummond também acompanhou toda a rodada. E aí, o que vocês estão achando aí dos times mineiros? O América também sucumbiu, né, ao Flamengo. O Gleison perdeu de novo. Um abraço pra você, boa tarde, Lélio e Gustavo, ouvinte Super Notícia. A gente acompanhou, fizemos o exercício de assistir os 2 jogos ao mesmo tempo ontem, né, complicado. Depois em casa fica um pouco mais de calma também. Mas eu concordo com exatamente tudo que você disse correlacionado ao Cruzeiro. Porque é um time que o que mais me assusta é acompanhar o pós-jogo, Lélio, e ver a superficialidade com que se tratam as coisas. O Sassá saiu do campo ontem, mais uma vez, não é a primeira vez, porque no meio de semana ele já havia falado, ele disse assim, só faltou a bola entrar. Não só faltou a bola entrar. A bola não vai entrar por um acaso, a não ser que você cruze a bola para a área e o zagueiro desvie contra. Aí é por acaso. Agora, a construção de jogadas muito falha, mais uma vez uma pobreza de ideias do lado do time do Cruzeiro. A gente vem destacando. Eu acho que bons trabalhos ou trabalhos ruins não podem ser avaliados dessa maneira a cada 3 dias. Um trabalho não é bom ontem e não vai passar a ser bom na quinta-feira. Não tem essa diferença. Ele não é ruim agora e bom semana que vem. Mas eu acho que alguns conceitos têm que ser revistos realmente e serem questionados, sim. Eu acho que não é injusto nenhum tipo de crítica que tem sido feito, tem que ser feito realmente e que assumam que realmente existe esse problema. Do lado do Atlético, eu acho que as mudanças do Thiago Largue foram felizes. O Luan, a gente comentava com o Lélio ontem ainda no pré-jogo, né? Será que o Luan vai ser esse cara centralizado? Vai deixar o Otero e o Roger abertos realmente? Foi o que aconteceu. O Luan se comportou bem, né, Lélio? Não centralizado, né? Ele foi um meia esquerda. Fazendo essa ligação que o Casares vinha fazendo. O Atlético ontem jogou no 4-1-2-3. É no 4-3-3 clássico da década de 70 e de 80. Bem ofensivo mesmo. Porque o Blanco, ele não foi volante, ele foi meia de novo. Ajudou muito na criação e o Blanco é esse jogador que ele consegue muito bem preencher esse espaço de marcação e também chegar ofensivamente com qualidade. É um cara fisicamente não tão forte, não é um cara forte fisicamente, você não vai ver o Blanco ganhando na porrada, não é o Adilson, por exemplo, mas é um cara que consegue muito bem fazer esse área a área também. E foi muito interessante ontem a participação dele, deu assistência e a se destacar o vigor físico do Ricardo Oliveira, como ele consegue se deslocar e não ficar só como um centroavante fixo, que é o que o Fred, por exemplo, vinha muito fazendo no ano passado. Esse ano no Cruzeiro até se deslocou bem também. Mas o Ricardo Oliveira, a inteligência e o poder físico dele aos 37 anos tem me impressionado. É isso aí. E aí, meu querido Felipe Drummond? Boa tarde, Gleison. Boa tarde, ouvintes. Então, eu assim como você... Não vai dar boa tarde pra nós, não? Ah, boa tarde. Não dá boa tarde pro Lélio, não. O que foi, amiga? Mas eu acho que, no caso do Cruzeiro, o que mais me assusta é a leitura de jogo falha que o Mano tem. Porque no jogo de quinta-feira, muita gente cobrou dele usar o camisa 9, no caso o Sassá. E dessa vez ele começa com o Sassá, mas ao ficar com o jogador a mais e o Sassá imóvel entre os zagueiros, era hora dele tirar esse cara, dele colocar mais mobilidade. Cadê o Rafael Sobis, que é a paixão da vida do Mano? Cadê um jogador que consiga girar ali na frente para exatamente aparecer esse volume numérico, né? Que o Cruzeiro tinha vantagem de um jogador e também o fato de conseguir criar mais jogadas. Quando você fica com o camisa 9 enfiado entre os zagueiros, com um a mais em campo, você precisa de movimentação, senão iguala o número de jogadores em campo. A impressão que eu tenho é que o Mano tem o prazer de falar assim, tá vendo? Vocês estavam errados, ó. Tem centroavante e ficou 0-0. Mas ele falou isso aí na entrevista coletiva, doido. No clássico, o Mano falou o seguinte, né? Tá vendo? Joguei sem centroavante. Os 2 caras que fizeram os gols foram nos meios, o Thiago Neves e o Arrascaeta, felizão, né? agora, né? O certo é que ontem antes de ir para o Independência, eu estava acompanhando o Esporte Espetacular da TV Globo e foi feita uma matéria sobre a crise dos centroavantes. Entrevistaram o Fred, entrevistaram o Ricardo Oliveira, e o Ricardo Oliveira, ele tem uma teoria, assim, uma tese muito interessante. Ele fala que o cara lá na base, hoje, ele não está privilegiando a característica do centroavante.
Quer dizer, isso tem que ser muito observado. E tem o outro lado, o Cruzeiro não faz gol com atacantes desde as quartas de final do Mineiro, né? Desde o jogo contra o Patrocinense. Exatamente. Desde que o Raniel lá, só machucou. meias, laterais, zagueiros que vem fazendo gol. É isso, é depois que o Raniel machucou. Mas o Arrascaeta Não, é gente, ó, atacante, não. né? Não, pô. Não, Ei. e o Raniel também fez gol no Atlético, não fez, não? No Fez primeiro não. turno. No Ah, primeiro no primeiro turno, não jogo, foi no né? jogo Foi no primeiro, na primeira Primeira fase. Ou seja, cadê esse centroavante? Cadê o gol de atacante no Cruzeiro? Agora, aproveitando que o Felipe Drummond tá aqui, só dar uma quebrada aqui. Quem que vai ganhar a NBA aí, meu filho? Vamos ver, vamos ver. Eu acho que vai dar Golden State. É, se não der, você Tem- tá... não, Você tá na perdido unha do com a fantasma. gente. Me dá é. pelo menos 50%. Não, 50 não, aí não. É pra cravar ou não cravar, velho. Aqui Golden não. State. Meio de 12, ó, Golden State, Golden cravou. Se não for, vai pagar rango pra todo mundo, aí, inclusive pra audiência. Aí o cara, Inclusive pro né, ouvinte. tá sabendo, tipo assim, vai ser o Los Angeles Lakers. Lakers. Não vai ter nem se classificou pro Tá ligado play- em pros nada, playoffs, né? Tá nada. totalmente alienado. Nada. Deixa eu falar da calvície aqui, ó. A calvície tem solução. O Mano e o Thiago Largue insistem em fazer seu cabelo cair, mas você pode recuperar, sabia, amigão? Opa! A cirurgia de transplante de raízes dos seus próprios cabelos, hein? São retiradas das regiões laterais e posterior e estão transplantadas na região com deficiência capilar. É a técnica fio a fio mais moderna, hein? Não deixa cicatrizes. Você pode marcar sua pré-avaliação no WhatsApp 31 99638 3431. 31 99638 3431 e o presencial, telefone 3241 1309. Vou repetir, tô falando rápido aqui, vou repetir pra você. 3241 1309, ctccapilar.com.br. CTC ajudando você a acabar com a sua calvície. Vamos passar aqui como é que foram os jogos desse Campeonato Brasileiro de modo geral. O Bahia fez gol no finalzinho, né? Apagada as luzes, Bahia 1, Santos 0. O Flamengo venceu o América na despedida do Júlio César. 2 para o Flamengo, 2 gols do Ceifa. Esse futebol brasileiro é maravilhoso. Um não foi de pênalti não, hein? Mas como bate pênalti, né? É A uma impressão que eu tranquilidade tenho é impressionante. que a perna do ceifador é tipo um Playmobil, velho. Ele vai desmontando ela aos poucos, assim, pra bater o pênalti. Você nunca sabe quando vai desmontar inteira. Eu queria ver o ceifador cobrar pênalti contra o Dida. Porque o Dida também espera, né, a definição. né? Só que o ceifador, ele espera até o último segundo. É um negócio instante. impressionante. É só na hora que o cara inclina que ele É bate. impressionante. Mas é que, aí você pega, ele, ano passado, ele quebrou a espinha do Vitor aqui no Independência. Contra o Vanderlei também, eu acho que ele fez gol de E o Martins pênalti. Silva. O Martins Silva também é pegador de pênalti. Martins Silva também. Quer dizer, a gente tá falando de 3 goleiros, e juntamente com o Fábio, que são pegadores de pênaltis, velho. É. Quer dizer, o cara... É diferenciado. Eu Ele até ouvi, né? Sempre o Fábio Sormani diz ele que os goleiros estão dando mole. Então vão colocar o Coloca você ceifador lá pra no cobrar campo. um Vou colocar- pênalti nele. Pra ver se Colocar vai o Celar, Sormani, pra ver o que você vai duro, arrumar. Então, Flamengo 2, América 0. Aliás, o primeiro gol do Flamengo, na minha opinião, o goleiro do América falhou. E o segundo no pênalti também, Você acha que foi pênalti? Eu acho que não foi, não. Eu acho que foi pênalti. Acho que foi, não. O problema é que o também árbitro acho que não. dá tiro de meta, o árbitro auxiliar concorda com o tiro de meta, e na hora que os jogadores do Flamengo chegam pra pressionar, o árbitro auxiliar entra correndo no campo falando que foi pênalti. a Ele Mas pergunta o mudou muito América rápido ele de deixou opinião. boa impressão agora. Deixou. O que o Anderson Moreira ele tem que fazer, e eu esperava que ele já fizesse isso pro brasileiro, por incrível que pareça, o Marquinhos ele tem que ser titular do América. Também acho. Ó, Mas nesse aqui, jogo- Luan e Rafael Moura, os dois Não juntos, dá, né? não, né? É muito estático, né? Concordo, mas Não vai nesse dar jogo... samba, não. Dá hein? não, hein? O Marquinhos substituiu o Luan à altura, né? É. O Luan vinha se escondendo do jogo, o Marquinhos entrou e se escondeu do Não, jogo mas mesmo também. assim o Marquinhos ainda conseguiu fazer 1, 2 jogadas. A América foi bem no no segundo jogo, tempo. velho. Foi bem, eu também Guardado as devidas achei. proporções. Ué, o Júlio César foi o melhor em campo. Exatamente. O Paranauê, Paraná, fez vídeo e tal, tudo bonito, mobilização, Vila Capanema lotada, mas não deu não. A festa Corinthians bonita. 4, Paraná 0. Mas o Paraná foi bem nesse jogo no início, Começou velho. bem, Gleison. Pois é. Quando tomou o gol do Aí Rodriguinho, tomou o acabou o gol, jogo. desanimou, né? Aí acabou. Sucumbiu. O Mas eu Atlético... sabia, depois eu ouvindo a entrevista do treinador, De né? quem? Adivinha de quem? Ah. Do Frajola, né? Ah. Ele, não, porque nós tivemos muita chance. Opa! Quem é o Frajola? Nós mandamos bola na trave, o Cássio fez defesa, você já tava 4-0 pro Corinthians. O ouvinte tá brother. mandando aqui, o ouvinte super tá mandando aqui quem é O Frajola. Rogério Micali. Ah, tá, entendi. O Atlético venceu com transmissão da Super, Atlético 2, Vitória 1. Gol contra do Gabriel aí, né? E aí o Ricardo Oliveira fez 1-0, Roger Guedes 2-0.
bolas na trave e o Gabriel fez um gol contra já aos 43 do segundo tempo. É pra dar emoção no jogo, né? A Chapecoense empatou com o Vasco 1-1. Jogo, a Chapecoense estava na frente até com o Elton Paulista e o Vasco empatou. Mas o Vasco perdeu muita chance de virar esse jogo. Rios, O Evander deu uma furada no final também, podia ter sido o gol da vitória. Muita chance, né? Muita chance. E só o Cruzeiro não faz gol no Vasco, hein, gente? Todo mundo faz gol no Vasco. Só o Cruzeiro não faz gol. É verdade, não faz gol no Vasco. Não, desde o ano passado, hein, bicho? Já tem tempo, inclusive. Exatamente. O Fluminense venceu o Cruzeiro 1-0. A gente vai falar mais daqui a pouco. O Ceará 0, São Paulo 0 ao São Paulo, hein? Palmeiras 1, gol do Dudu que não comemorou, bravo com a torcida. Internacional 0. O Grêmio ficou empatado, apenas um empate que contraria um pouco a expectativa em cima desse jogo do Grêmio, né? Todo mundo esperava do Grêmio vencer e tal. Jogo muito movimentado, né? E é um clássico lá O Fernando Diniz tá fazendo um baita de um trabalho no Atlético Paranaense. Eu tava ouvindo o final de jornada lá da Rádio Gaúcha e tal. Aí o Fernando Diniz, que era pro jogo ser 2-2 e tal. E aí o Renato já falou, né? Não, é porque no primeiro tempo a gente atropelou, nós demos aula de futebol. Aí eu fui ver os melhores momentos. O Fernando Diniz deu uma delirada, que era pro Grêmio ter sacudido, viu? Né? O Grêmio perdeu algumas chances. E hoje ainda teremos o final dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, lá na Ilha do Retiro, o Sport contra o Botafogo. A tabela do Campeonato Brasileiro, então, está assim, meus amigos. O Corinthians, é o líder. De novo. Essa tabela do ano passado, Camila Kiffer, é a desse ano? Será? Desse ano. Parece, hein? né? Tá com cara. Tá com Corinthians, 6 pontos, 100% de aproveitamento até agora. É o líder, é o próximo adversário do Atlético no Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense é o segundo colocado, tem 4 pontos. O Flamengo é o terceiro, tem 4 também. A turma dos 4 pontos aqui: Vasco em quarto, Palmeiras em quinto, São Paulo em sexto e Grêmio em sétimo lugar. Todos esses com 4 pontos. Lá em cima, só o Corinthians tem 6, né? É o único com 100%. Hoje, na verdade, o América é o 8º colocado com 3 pontos. A turma dos 3 pontos aqui, o Santos é o 9º, Internacional 10º, Atlético 11º, Fluminense é o 12º, Bahia 13º, a galera que venceu pelo menos uma vez, pelo menos um desses 2 jogos. O pessoal de 1 ponto aqui, Botafogo 14º, Vitória 15º, Ceará 16º, aí Chapecoense já na zona de rebaixamento 17º, e quem não pontuou ainda, Cruzeiro 18º, Sport 19º e Paraná 20º lugar no campeonato. Ainda são 2 rodadas, muita coisa pra acontecer. Mas é bom largar. Até a parada na frente, da Copa né, do Mundo são 10 jogos ainda, restantes. Mas assim, 10 jogos que vão vir rapidamente, né? Então, tá na hora de começar a ficar esperto. E, por exemplo, o Cruzeiro semana que vem não, domingo, né? Vai jogar contra o Inter. Lá em Porto Alegre. Não tem facilidade não. É clássico, velho. Então não tem jeito. É isso aí. Não tem jeito. Vamos lá trazer o Atlético agora. João Vitor Cirilo, é com você, João Vitor. Vamos lá então, Gleison Lage. Falando desse Atlético, né? Como bem disse já o Lélio Gustavo, Ricardo Oliveira, 20 minutos do primeiro tempo. Roger Guedes aos 28 do segundo tempo. Gabriel aos 43, marcando contra. 2-1 pro Galo contra o Vitória. Tá aí, jogando em casa, nada melhor que vencer em casa para tentar fazer as pazes com o torcedor. Falando de estatísticas desse jogo, um Galo dominante na maior parte do confronto, estatísticas aí fornecidas pelo Footstats, 65% na posse de bola, 7-5 nas finalizações certas, 13-12 no total, 442 passes certos a 244. O Atlético errou menos passes, 44-29 aí pro Vitória, mais desarmes certos a favor do Atlético, 19-13, e também mais escanteios, 6-5. Trazendo para um lado individual, estava observando aqui, Lélio Gustavo, sobre os passes trocados pelo Atlético. O Adilson, cara que mais trocou passes pelo Galo, é por onde a bola mais tem passado nesse setor de meio campo. 80 passes deu o Adilson, 74 certos. E o Gustavo Blanco trocou ontem 36 passes e não errou nenhum. Foi o único cara aí desses principais lá da frente, desse setor de criação, que acabou não errando o passe, Lélio. Mas aí de vez em quando os números eles acabam mentindo, né? Claro, porque o Gustavo Blanco aí perdeu umas 3, 4 bolas no jogo. Sim. E uma delas quase foi fatal. Que o cara saiu na cara do gol. Gerou um contra-ataque. Gerou um contra-ataque perigosíssimo para o Vitória. Mas o destaque realmente
do Atlético ontem foi o seu meio de campo com uma pegada maior e sendo agressivo na parte ofensiva. É isso aí, Lélio e Gustavo. Um Atlético que ontem começou jogando com Gustavo Blanco, ganhando a posição do Elias, já vinha sendo criticado há certo tempo pela torcida atleticana. Gustavo Blanco foi premiado, vem sendo elogiado. E o Roger Guedes entrou na vaga que seria do Casares, lesionado, tem um problema na coxa. E aí o Luan fez essa função que seria aí do jogador equatoriano. Já vamos ouvir o técnico Thiago Largue, Gleison Lage. Ele fala sobre essa escolha pelo time escalado e deixou claro, e não se tratou de teste não. Foi um time que foi observado por ele no treinamento. Aqui não tem lugar para teste, sabe? É um grupo muito experiente, qualificado, jogadores com rodagem e qualidade muito grande. Então foi uma formação que a gente optou com base nos treinamentos e nos jogos, vendo o que o grupo vinha desempenhando. Eu acho que foi uma formação em que eles tiveram uma sintonia boa, tiveram um bom desempenho e conseguimos uma boa vitória. Agora, Thiago, a gente vê um detalhe do Atlético que é na hora daquele lance, né, para matar o jogo, na hora da definição, jogo 2-0 perde, jogo 3-0 contra o Cruzeiro perdeu o gol, aquela coisa, contra o Vasco da Gama 1-0 perdeu, aquele capricho ali. Aquele capricho ali, a gente trabalha, como eu falei, isso é trabalho, né? Só treinamento e concentração ali deles na hora, mas isso vai virar. Eu tenho muita convicção que isso vai virar e daqui a pouco a gente vai estar aproveitando essas oportunidades, né? O passo a passo é, primeiro criar as oportunidades, para depois aproveitar essa fase aí da criação tá acontecendo e acho que a gente vai já ajusta isso aí e a coisa engrena. Agora, Thiago, na coletiva de sexta-feira, você praticamente já antecipava, né? Quando foi feita uma pergunta de 2 volantes, falou absolutamente, né? Nós precisamos da vitória, nosso time vai ser agressivo, praticamente antecipou aquilo que aconteceu, né? Sim, ali a gente falou que o time ia ser ofensivo, jogando em casa. Como eu falo desde o meu início aqui, o perfil do Atlético é um time ofensivo, é um time que a torcida gosta que jogue para cima, que pressione alto, enfim. As características do clube a gente tem que respeitar e assumir isso e fazer o melhor possível para conseguir. Acho que o Luan fez uma ótima partida, como a gente pensou ele no meio, e o time fez um grande jogo. Ô Thiago, pese a atuação do Atlético foi, como o amigo aqui falou, foi uma atuação mais consistente, mas o destaque também para o Roger Guedes, que mesmo com todas as críticas, mesmo com a instabilidade dele, com tudo que aconteceu na rodada passada, ele entrou e conseguiu deixar a sua marca. Você pretende dar mais oportunidades, dar mais chances para o Roger Guedes e ele já está fazendo por merecer até mesmo a titularidade? Isso daí é uma questão que a gente vai avaliar, mérito dele, mérito total dele, que já assumiu a responsabilidade, soube dar a volta por cima, é um jogador que tem muita qualidade, a gente fala com ele o tempo todo, e ele tem mérito nisso, em querer trabalhar e trabalhando aproveitar a oportunidade. Aí então agora a gente vai pensar o jogo pro próximo domingo, vamos ver como é que a gente forma a melhor equipe. Mas, assim como não só ele como outros, trabalhando, buscando oportunidade, rendendo dentro de campo, contribuindo para o coletivo da equipe, é isso que importa. Em relação ainda a isso, Thiago, quando você tira um Elias do time, jogador de seleção brasileira, de uma experiência, vale um recado também que vai jogar quem tiver melhor no time? Exatamente, nosso papel aqui é colocar em campo quem tiver melhor. Thiago, dá para levar a contento paralelamente brasileiro, competição ponto de coisa pesada, Copa Sul-Americana, mata-mata, Copa do Brasil. No brasileiro, onde pode chegar o Atlético Mineiro? Bem, a gente trabalha para estar na parte de cima da tabela. Isso daí, desde o início aqui, a gente sabe que a formação do nosso plantel, o trabalho da diretoria é o melhor possível para nos colocar jogadores com condição. E os jogadores estão trabalhando, acho que eles estão muito conscientes do quanto é bom fazer parte de um grupo vencedor e que vale a pena trabalhar forte para isso, né? Que isso também não conquista os resultados de qualquer maneira. Tem que ser trabalho, disciplina, dedicação e correção e melhoria, e eles estão envolvidos nisso, eles estão criando um ambiente de amizade e de trabalho. Isso é importante para a gente lutar aí parte de cima da tabela. Tá aí o técnico Thiago Largue, 12h31 aqui na Super, ele destacando a coletiva após esta vitória do Atlético. O Lélio Gustavo Blanco, já assumiu a titularidade na sua visão? Roger Guedes eu acho que não, porque tem o Casares para voltar, né? Mas e o Gustavo Blanco? O Gustavo Blanco nesse momento é titular. Agora, a gente tem que observar o que vai pensar o Thiago Largue para o jogo contra o Corinthians. Você colocaria 3 volantes? Pode ser que o Elias volte a jogar, né? A preencher o meio de campo e aí ficando o Otero mais livre para atuar ao lado do Ricardo Oliveira. E aí você teria essa meiuca com o Adilson, com o Blanco, com o Luan e com o Elias também. De repente, essa passagem breve pelo banco possa fazer com que o Elias reflita
e repense o seu jeito de jogar com a camisa do Atlético, porque até aqui, principalmente neste ano, né? Ele jogou bem o primeiro jogo da final do Mineiro contra o Cruzeiro e foi só isso. Não fez absolutamente mais nada na temporada. É uma segunda-feira de folga pro Atlético, porque tem a semana cheia para se preparar para esse confronto de domingo, 4 da tarde, Arena Independência. Já um jogaço na terceira rodada do Brasileirão contra o então líder Corinthians. Copa do Brasil só semana que vem, né? Quarta-feira, dia 2, contra a Chapecoense, aqui em Belo Horizonte também, às 7h30 da noite. Depois do jogo de ontem, Gleison, Lélio, companheiros, o Roberto Abras conversou com o Alexandre Galo, diretor de futebol do Atlético, revelou aí uma viagem para a Argentina nos próximos dias. O Atlético segue de olho em reforços. O nome que vinha negociando com o Atlético desde o início do mês é do zagueiro Juan Comar, do Tajeres, tem se destacado por lá. É uma liberação complicada, negociações aí iniciadas no início do mês, quando o Galo foi lá jogar contra a equipe do São Lourenço, né? Então, desde então não tivemos nenhum tipo de definição. Uma situação que também vai ser ajustada pela diretoria de futebol em breve. Luan, renovação de contrato. Está marcada uma reunião para esse início do mês de maio, para que seja iniciada essa conversa. Luan tem contrato com o Atlético até abril do ano que vem. Esse ano vem sendo muito importante, parece que superou essa fase de lesões, de não conseguir ter uma sequência de jogos, e esse ano o Luan realmente tem sido fundamental para o time do Atlético. Outra situação, lateral direito Emerson. Galo falou, é uma situação que agora é contratual, está envolvendo o nosso departamento jurídico, da nossa parte está feito. Ou seja, são detalhes ainda contratuais que afastam esse anúncio oficial do novo lateral direito atleticano vindo da equipe da Ponte Preta. E ontem, reforço contratado, Matheus Galdesani já fez a sua estreia, entrou aí aos 41 minutos do segundo tempo, substituindo ao Gustavo Blanco. Gleison Lage. É isso aí, meu querido João Vitor Cirilo. Essas foram as informações do Atlético aqui no Super FC. Eu vou falar aqui do Max Vigor de A a Z, suplemento vitamínico mineral de A a Z. Sabe por que o Max Vigor é o suplemento vitamínico mais vendido de Minas Gerais? Por quê? Porque ele repõe 100% das vitaminas, amigão, necessárias para o seu dia a dia, com muito mais energia, vigor, né? Combate o estresse, memória fraca, reforça a imunidade e é antioxidante. Não engorda, basta um comprimido por dia. E na Droga Norte tá rolando uma mega promoção, você vai comprar, vai pagar por uma caixa e vai levar duas. Tá rolando essa promoção bem legal aí, uma caixa com 60 comprimidos, apenas R$ 29,99. Droga Norte, remédio barato é o nosso forte. Vamos agora falar do vôlei. O Praia Clube conquistou o título inédito da Superliga em final, com Golden Set ainda. Quem tem mais informações aqui é o meu querido Felipe Drummond. Fala, Felipe! Felizmente, o Praia Clube conseguiu conquistar o primeiro título da Superliga Feminina, né? Esse projeto que já está em seu 13º ano, finalmente foi premiado. A equipe do Triângulo conseguiu bater o Rio de Janeiro, o todo-poderoso Rio de Janeiro de Bernardinho, primeiro por 3-0 para forçar esse Golden Set, né? Parciais de 25-19, 25-23 e 25-17, e depois, para triunfar e ficar com o título, 25-18 no Super Set. Derrota! O time segue agora, né? Reforçando, já acertou com a oposta Rosa Maria, que tá no Minas para a próxima temporada. Valeuska, Fabiana, essa turma mais experiente segue no time, conquistou a torcida. E eu morei lá, né, Gleison? Eu morei em Uberlândia há 4 anos, de 99 a 2003. E é muito legal você ver uma cidade como Uberlândia, que sempre apostou no esporte especializado com a principal força das modalidades, ser premiada com um título tão importante como a Superliga Feminina. O Praia, como eu conversava com o João Vitor antes do programa, é um clube que o pessoal aqui em Belo Horizonte não tem tanta dimensão do tamanho do clube, tanto é que se você juntar as unidades do Minas, talvez não dê o tamanho do clube de Uberlândia, que tem até um rio Beirabinha, que corta o clube. Então é muito legal ser a pessoa que já acompanhou de perto, já foi atleta do clube, poder acompanhar um título como esse e a festa que virou na cidade, depois de 13 anos de trabalho sério sendo feito. E é legal, né, Gleison, ver uma equipe mineira de volta ao topo do pódio no vôlei feminino nacional, que não acontecia há bastante tempo, né? O Minas ganhou no início ainda desse século, conquistou seu segundo título nacional. E sobre o Praia Clube, é um time que foi montado exatamente para esse momento. Para esse momento de chegada para ser campeão. E que em outros anos, também com equipes que tinham capacidade para esse momento, acabava não chegando. Acabava esbarrando em outros times que talvez estivessem mais preparados. O Praia se adaptou, foi passando por isso passo a passo, chegou agora para esse momento. E também, assim, enaltecer a temporada que fez o time do Rio de Janeiro, do Sesc Rio de Janeiro, porque
Foi uma temporada de sérios problemas físicos o tempo inteiro. Redução de investimento. Investimento, também. na verdade, foi pela metade para essa temporada com relação ao ano passado, que ele foi campeão. E mesmo assim, com o trabalho do Bernardinho, chegou ao vice-campeonato. E há de se destacar também o Minas, né? Porque esse ano, Minas Gerais meio que dominou o cenário, porque conquistou o Sul-Americano e agora a Superliga. Sim. Só a Copa Brasil que o Praia perdeu pro próprio Rio de Janeiro, que não ficou em Minas. É isso exatamente. Aí. Muito bem, meus amigos. Só falar agora, você tá investindo e tal, bonito. Mas aí tem que fazer como o Minas. O Minas, com ou sem patrocinador, disputou todas as ligas. Todo ano. Todas. Porque tem uma categoria de base forte. Talvez não. Minas e Pinheiros são os destaques o maior caso. clube de esportes olímpicos do Brasil, o Minas Tênis Clube, ao lado do Pinheiros, ao lado do Flamengo, que também tem um trabalho. Aí você cai lá em Porto Alegre, onde tem também. Enfim, eu espero que agora, sem esse lance de ranqueamento aí, também não se monte uma seleção e deixe o resto sobrando. Tem que saber equilibrar as coisas aí. Isso depende muito do investimento. E a perspectiva para o próximo ano é de um Minas também muito forte, que está observando duas ponteiras de seleção brasileira. Gabi e Natália podem aparecer por aqui. Inclusive, se eu puder adiantar essa notícia, essa informação, o Minas já está praticamente certo com a ponteira Gabi, com a Gabi. Que foi vice-campeã. Viria para um contrato de 2 anos, recebendo 1 milhão por temporada. Isso aí. 1 milhão por temporada. Salário do Lélio. 12h38, ó. Vamos pro intervalo rapidinho. Daqui a pouco tem o Cruzeiro com o Arthur Moraes. Vamos falar daqui a pouco da reapresentação dos jogadores que acontece esta tarde. As alternativas que tem Mano Menezes. Terá que mandar um time ofensivo pra cima dos chilenos, amigão. É isso aí, amigão. Intervalo rápido, já o América também. Segura Daqui a pouco, mais informações do futebol. Super FC. Rádio Super. Olha, meus amigos, Auto Japan tem inúmeras ofertas para você. Honda Fit CVT, 0 km, 70.900 à vista. Pintura sólida, entrada 60%, 42.540. E aí, saldo de 24 fixas, 1.251. Honda WRV EX, 0 km, 17,18. Pintura sólida, 80.200 à vista, entrada 60%, e aí 48.120 e 24 parcelas fixas de 1.410,92 centavos, taxa 0,0 ao mês. Auto Japan. E aí, foi bom pra você? Poderia ter sido melhor? Claro que sim. Muito prazer. Somos a Life Man. Melhore sua performance sexual e conte também com tratamentos para ejaculação precoce e outras disfunções sexuais. Tratamentos personalizados com total sigilo e discrição. Ligue para Life Man 4003-3161 e agende sua consulta. Médico responsável Dr. Emílio Sebe Filho, CRM 19454. Rádio Super 91.7. Concessionária O2BH. É quem mais entende de moto. É a maior de BH. Pode vir, pode chegar. Peças, acessórios, financiamento, oficina de primeira e o melhor atendimento. Concessionária O2BH. É quem mais entende de moto. Concessionária O2BH Yamaha, Barão Homem de Melo 4278. Tem tudo de bom, tem sempre o melhor, tem economia pra valer. Tem preço baixo e qualidade, tem variedade. Epa, tem mais ofertas pra você. Filezinho de peito de frango congelado Pif-Paf 700 gramas, 5,98. Biscoito Renata 200 gramas, 98 centavos. Leite Longa Vida Cotochés 1 litro, 2,38. Ofertas válidas até 29 de abril. E você pode pagar em até 3 vezes sem juros com o cartão fácil. Epa, muito mais economia, sempre perto de você. Rádio Super. É o motor mais forte da categoria. É o furgão que você queria e nem sabia. O menor custo de manutenção. Se você dirige, toca até no coração. Vem de Daily Gran Furgone, vem.
O furgão de peso com preço levinho, a partir de R$ 119.900. Dele é Iveco, carregada de potência. Financie pelo Banco CNH Industrial. O pedestre use sua faixa. Iveco Deva, 3303-7838, deva.com.br. De volta, Super FC, Rádio Super 91.7. É isso aí, estamos de volta aqui nesta edição de segunda-feira do Super FC, a primeira edição, hein? Às 5 da tarde tem a segunda edição, já analisando também de outra maneira os jogos dos times mineiros, já com o retorno dos times, quem sabe, aos treinamentos, tudo isso aqui na segunda edição a partir das 5 da tarde. Fica ligado com a gente aqui nos 91.7. Você pode participar, 988-100-917, 988-100-917. Vamos agora falar do América. Alô, Jorge Luiz. Boa tarde para todos vocês. E eu já começo no noticiário do América com uma crítica veemente ao ataque americano. Lélio, encarar o Flamengo no Maracanã com 50 mil torcedores. Primeiro lance, eu anotei aqui. Ailon, queima-roupa, Júlio César pegou. Carlinhos, chutou, Júlio César na gaveta. Rafael Moura de cabeça no cantinho. Serginho no cantinho. Mais um chute, cabeçada do Messias. O América perdeu 6 gols no Maracanã na cara do goleiro. Com 50 mil torcedores. Dava pra vencer o jogo, concorda? Dava. Tanto que o Júlio César foi um dos destaques. E o América teve boa parte do jogo que foi dominado por ele. A América jogou muito bem, o Edson elogiando, mas o ataque está devendo, tem que treinar durante a semana, porque segunda-feira às 8 da noite vai pegar esse timinho enjoado, né, que a gente viu ontem, o Vitória, chatinho esse time. Chato. Então a América joga com Vitória segunda, 8 da noite, no Independência, e o Fernando Leal machucou o joelho, goleiro, coitado, tá machucado, machucou a costela lá no Mirassol, agora contusão antiga no joelho, já tá fora junto com o João Ricardo, e o América pode aí promover a estreia do Leandro Donizete aqui em Belo Horizonte, apesar que o Juninho jogou muito bem ao lado do Cris. O Zé Ricardo também pode voltar. Mas a preocupação do Entes é acertar a pontaria, porque o time jogou muito bem, mas vários jogadores perderam gols incríveis no Maracanã. Na primeira divisão, você perder gols é como você cometer um suicídio dentro de campo. Não dá. Tem a oportunidade, tem que fazer. Foi o que acabou também ajudando nessa despedida do Júlio César, né? O goleiro fez o último jogo dele como profissional contra o América e acabou fechando o gol. Foi o melhor em campo, assim, de longe. Chute do Carlinhos, aquele queima-roupa, a cabeçada do Moura. Então o América criou muito, mas tem que ganhar. Como você fala, né, brasileiro é um tiro a cada jogo, né? Exatamente. Então é isso aí. Coelhão treinando, voltando para jogar segunda-feira contra o Vitória no Indepa. É isso aí, essas foram as novidades do América, mais alguma, Jorge? Tranquilo, e aí acompanhar a semana do América, que vai trabalhar, porque não tem jogo no meio de semana, ao contrário do Vitória, que pega o Corinthians, quarta pela Copa do Brasil, lá no Barradão. Moleza, hein? Moleza. Molezinha. Aí é fácil. 12h44, é isso aí, Lélio Gustavo. Vamos falar, dar aquele recado pra galera. Já o Arthur Moraes tá chegando aí com as novidades do Cruzeiro, hein, Lélio Gustavo? É, amigão, pera aí, que você me pegou de surpresa, amigão. É muita habilidade no smartphone. Nossa, demais. Olha aí. Mas aqui... Grande fase. Vai chegar. Vamos falar aqui. Da Auricedina, né, amigão? amigão? Procura, Gleison, vamos ler a participação dos ouvintes? Vamos lá. Aqui o Emerson Diniz, do bairro da Graça, em Belo Horizonte, diz que o Galo precisa mais de elenco do que de técnico, Lélio. Sim, precisa de jogadores. Precisa de tudo, né, amigo? Precisa de tudo. Isso aí, mano, tem que entender que o time também tem que marcar pressão. O Cruzeiro precisa parar de se acovardar e esperar o time adversário. Esse é o Vitor, que está nos escutando lá nos Estados Unidos. Beleza, Vitor. É, Vitor, fica na bronca. O cara tá no primeiro mundo na bronca. Imagina nós aqui. 12h45, vamos lá agora trazer o Cruzeiro. Já, amigão, agora você espera. 12h45, alô. Arthur Moraes. É isso, amigão. Vamos destacar então o Cruzeiro aqui no Super FC, primeira edição. Delegação que retornou ontem à noite mesmo do Rio de Janeiro após sofrer derrota para o Fluminense. Uma viagem de aproximadamente uma semana, considerando que a delegação deixou Belo Horizonte na última terça-feira, foi para Santiago do Chile, jogo na quinta, empate 0-0 com o Alaú pela Libertadores, e ontem um verdadeiro desastre, considerando que o Cruzeiro estava com um jogador a mais a partir dos 14, 15 minutos do primeiro tempo, com a expulsão do lateral direito Gilberto. Mas o Cruzeiro não fez valer esta superioridade numérica em campo de jogadores, com um a mais, repito, e foi surpreendido
no segundo tempo pelo Fluminense com o gol do atacante Pedro. Embora o time estrelado tenha martelado, mas se esbarrando nas boas defesas do goleiro Júlio César. O certo é que o Cruzeiro ficou devendo em termos de brasileiro, já havia sido derrotado para o Grêmio também por 1-0, só que no brasileiro há tempo de recuperação. O negócio vai ser ter a cabeça aí tão somente ligada na Laú, concentração total no jogo da quinta-feira às 7h15 da noite. O torcedor deverá comparecer, tem que apoiar, tem que incentivar e empurrar o Cruzeiro para arrancar uma grande classificação. Já já, técnico Mano Menezes e a gente repercutindo aqui a sua entrevista coletiva de ontem no vestiário do Maracanã. Mas antes, deixa eu dar um recado aqui, porque ela conquistou uma multidão de fãs. E devido a esse enorme sucesso, a promoção Óculos em Dobro, o mercado dos óculos, vai continuar por mais alguns dias. Então, não deixe para depois e vá conferir a maior promoção em óculos do Brasil. É muito fácil você participar e ganhar. É só você comprar uma armação da Grificóis a partir de R$ 99,00. Aí você vai ganhar um solar. O solar é de graça. Você compra um e não paga nada pelo segundo óculos. Mas é por poucos dias. Aproveite. Mercado dos Óculos. 7 lojas no centro de BH e em Pedro Leopoldo. Ligue 3201-3989. Agora sim, técnico Mano Menezes falando da derrota de ontem, analisando a atuação do time estrelado. Em nenhum momento faltou competição ao Cruzeiro nesse jogo de hoje. Teve competição quando estava 11 contra 11, teve competição no primeiro tempo. Coloquei um jogador de velocidade para aproveitar os espaços e o fato de Renato já estar com o cartão amarelo. Um jogador de drible, de velocidade para tentar aproveitar isso. Tomamos um gol cedo no segundo tempo, acabaram-se os espaços, né? Porque aí o Fluminense, logicamente, já com um homem a menos, iria nos esperar mais um pouco, mas com 1-0 no placar, iria nos esperar mais. Mas mesmo assim a equipe pressionou, teve força. O futebol não é só uma questão de vontade. Vontade não falta para grandes profissionais vencedores como nós temos. E não é porque não vence que ela falta. Às vezes o torcedor pode pensar isso, mas não é justo com esse grupo. Nós vamos reencontrar aí os nossos caminhos e vamos encontrar soluções como a gente sempre encontrou, trabalhando com calma, com conhecimento, que é o que vamos fazer aí para quinta-feira. Pois é, e você projetando esse futuro que já está em cima, quinta-feira, hoje a Laú, por exemplo, no campeonato deles lá, perdeu de 6, né, mas jogando com um time reserva, o que demonstra como que eles estão levando com muita seriedade e vendo como decisão também na quinta-feira. No Cruzeiro não é diferente. Você já deu uma receita desde o Chile, a torcida, chamando a Nação Azul para quinta-feira. O que mais, em termos de receita? Um grande futebol na quinta-feira, mano, que é o que o Cruzeiro... tem devido realmente a sua torcida? O Cruzeiro time, junto com o Cruzeiro torcedor, sempre foi forte, né? E acho que merecemos isso desde o ano passado, quando nos sagramos campeões da Copa do Brasil, contra grandes adversários, jogos decisivos, jogos muito duros, que vencemos na nossa casa. Sabemos a receita de como estar. O futebol não tem garantias de vitória, mas ele tem garantias de ambiente. Vocês estiveram no Chile junto com a gente, vocês viram a torcida da Laú, o estádio totalmente lotado, a torcida cantando do primeiro ao último minuto de jogo, mesmo empatando em casa. A Libertadores é assim, são jogos grandes, são jogos decididos em pequenos detalhes. E para que os pequenos detalhes estejam a favor do Cruzeiro na quinta-feira, a gente precisa estar com esse ambiente a favor. Não faltará entrega nenhuma. Se faltar um pouco de futebol, nós vamos superar exatamente com esse comportamento junto do nosso torcedor. E pode ter certeza, pode ir no Mineirão. A gente vai devolver ao torcedor o orgulho de ver o time jogando lá dentro. Detalhe em relação ao Campeonato Brasileiro, né? Vamos nos concentrar, o Corinthians já tem 6 pontos, está líder na tabela, 100% de aproveitamento, e o Cruzeiro perdeu 2 jogos, ambos de 1-0 e com mais um jogador a mais em campo. Isso dificulta, facilita. O que está acontecendo aqui? O Cruzeiro massacra o adversário e não consegue nem empatar e virar a partida, vencer. Esse é um fator. E outro detalhe é que você sabe que a bola pune, né, mano? Muitas derrotas e torcida não atura, né? E você tem um jogo da Laú difícil. Eu queria que você explicasse isso em relação a mais uma derrota da equipe do Cruzeiro. A bola pune? Pune, porque você massacra o adversário, a bola não entra, o adversário ganha de vocês. Nós estivemos com 2 vantagens, porque nosso adversário fizeram 2 faltas absurdas. Eles tomaram cartão
vermelho com justiça. Então, primeiro é mérito, né? Certo. Segunda parte eu acho que hoje pressionamos mais do que pressionamos contra o Grêmio. O Grêmio se defendeu melhor, deixou a gente mais distante da sua área. Hoje conseguimos criar 3, 4 boas oportunidades. Acho que o Júlio César fez 2 milagres, como a gente fala na dia do futebol, né? Mesmo a primeira bola de Arrascaeta, ele raspou na bola antes de ir ao travessão. A segunda, também com a Arrascaeta, né? Cara a cara, quase dentro da pequena área. E salvou. Às vezes ela demora para entrar. Eu acho que ela pune nesses pequenos detalhes. Quando ela começa a não entrar assim é porque falta alguma coisa e nós temos que fazer melhor exatamente isso que falta. Palavras então do técnico Mano Menezes na sua entrevista coletiva de ontem, ainda no vestiário do Maracanã. Deixa eu falar agora das grandes ofertas dos supermercados BH. Tem sempre um perto de você. Filezinho de frango, Big Frango, congelado, pacote 1 quilo, R$ 7,98. Tem mais, leite condensado Piracanjuba, você vai adquirir a R$ 2,68 a unidade, 395 gramas. E tem também o achocolatado em pó Toddy, 700 gramas, R$ 7,98. Ovos brancos, você vai adquirir a cartela com 30 ovos e vai pagar apenas R$ 7,98. E para fechar, a cerveja Brahma Latão, 473 ml, R$ 2,99 cada. Supermercados BH, são mais de 170 lojas em Minas Gerais. O Lélio Gustavo comentou já, ainda comentando, repercutindo esta derrota do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e aquilo que terá que fazer o time estrelado. Como disse o Mano Menezes, o torcedor voltará a ter orgulho de torcer para o time estrelado na quinta-feira. Isso mostra a confiança do treinador na recuperação do Cruzeiro, na vitória diante da Laú. O Cruzeiro vai com tudo. Daqui a pouco, então, a gente volta com mais Cruzeiro aqui no Super FC, primeira edição, amigão. Falou, amigão, valeu. Agora 7 minutos faltando para 1 da tarde e a diretoria do Cruzeiro se reuniu também agora à tarde. Vai se reunir, na verdade, com representantes da BH Trans para discutir aí, né, a logística dos torcedores para o jogo contra a Universidade do Chile no Mineirão, né? A partida vai ser às 7h15, aquele horário gostoso pra você chegar, né? Todo mundo chega no horário, esse horário aí e tal. Vai ser na quinta-feira no Mineirão, nesse horário tradicionalíssimo do futebol, né? É a TV. Ótimo, né, gente? Bom. Sensacional, temos nada pra reclamar mais, né? Quem trabalha não tem direito de ir ao jogo. Ou então você deixa de trabalhar, faça como eu. Lélio e Gustavo, vamos falar de coisa boa. Dor de ouvido, Auricedina. Os primeiros sintomas de dor de ouvido e purgação, use logo Auricedina. Persistindo os sintomas, o médico deverá ser consultado. Auricedina, um produto do laboratório Osório de Moraes. Vamos dar mais um salve aí pra galera que tá participando no 988-100-917, Camila Kiffer. Vamos, Gleison. O Anderson, do bairro São Luís, na Pampulha, em Belo Horizonte, diz que o Cruzeiro vem perdendo e o Mano estava apático no banco de reserva. Ontem? Isso. Tava apático? Ah, mas o Mano não tem problema estar apático, não. O problema é o time dele tá, né? É. Porque o Mano já tem aquela cara de apático mesmo. E antipático também. O antipático. O Jefferson de Almeida, aqui de Contagem, ele tá falando sobre o Atlético. Diz que o Gabriel não dá mais, que o Galo precisa urgente contratar um zagueiro. Ou então efetivar aí o Maidana, o Wagner Mancini. Maidana voltou ontem, inclusive. Tava no banco. Fazer uma dupla, Leonardo Silva e Bremer, talvez. Isso, tem outro ouvinte aqui que não se identificou, perguntando se o Bremer já tem lugar cativo no time do Atlético. Eu ainda acho que não. Tem que mostrar mais. Acho que tem que testar, né? Você tem que dar uma rodada pro time, pelo tá... menos ver o que esses meninos podem apresentar. Enquanto ficar insistindo com o Gabriel Leonardo Silva, o Bremer já é manjado, né? Ele tá bem, mas ainda eu não vejo assim tão superior ao Leonardo Silva para ganhar a condição de titular no time. Absoluto, assim. Muito bem, 12h55, né? O nosso Super FC tá chegando ao final, mas vamos falar de dinheiro aqui antes. Aqui, ó, o Messi, hein? É o jogador de futebol mais bem remunerado do mundo na temporada. Conforme o levantamento da revista France Football, o argentino recebe 528 milhões de reais entre salário bruto, prêmios e receitas publicitárias. No mesmo levantamento feito no ano passado, o Cristiano Ronaldo era o mais bem pago, né? Agora tá em segundo lugar, aparece aí com
um montante de 392 milhões de reais. Terceiro lugar, pobre coitado, o Neymar, né? Terceiro lugar, craque do PSG, receita de 340 milhões. O que é que ele faz com esse dinheiro? É pouco dinheiro demais. Pouquíssimo. Assim não dá. 4 minutos faltando para 1h. Destaque final do Atlético, João Vitor Cirilo. Time de folga nesta segunda-feira. Gleison Lage tem a semana inteira, né? Semana cheia para se preparar para o grande jogo do domingo às 4h contra a equipe do Corinthians. Aguardando aí para saber situações médicas de Leonardo Silva e Casares que estiveram indisponíveis nos últimos jogos. Muito bem, vamos também ao Cruzeiro, repórter Arthur Moraes. Meu destaque final é para falar da reapresentação dos jogadores. A partir das 3h30 estaremos lá na Toca da Raposa conferindo tudo. Na quinta-feira, jogo às 7h15 no Mineirão contra a Laú. Em termos de brasileiro, o time voltará a campo domingo, jogando no Gigante da Beira Rio contra o Internacional. O time terá que ser ofensivo na quinta, hein? Sassá teve chance ontem, não aproveitou, mas também a bola não chegou para ele. E aí, como fará o Mano Menezes? O David deixou boa impressão. Deverá voltar a ser relacionado, porque o Cruzeiro precisa de fazedor de gols. O Cruzeiro precisa de atacantes decisivos na quinta-feira, Gleison Lage. Valeu, Arthur Moraes. Obrigado pela participação. Com produção de Camila Kiffer, o Super FC, a primeira edição fica por aqui. Logo mais às 5h rola a segunda edição e amanhã ao meio-dia a primeira edição volta. Um abraço pra todo mundo. Falou, Felipe Drummond. Valeu, Gleison. Valeu, Lélio. Amanhã, se vocês quiserem me convidar, valeu, tô aí, viu? brother. Falou, beleza, valeu, velho. brother. É isso aí. Falou, Lélio Gustavo. Valeu, amigão. Falou, amigão. Abraço, Camila. Um abraço. Falou, João Vitor. Valeu, até às 5. Ó, 5 de novo? É claro. Rapaz, tá ganhando dinheiro igual o Cristiano Ronaldo. Homem. Amém, amém. Tá vindo aí, tá vindo aí o final, o restante da programação aqui da Super com muita música e muita informação pra você. Até já. Super FC. Oferecimento Deva, a sua concessionária Iveco em Minas Gerais. Acesse deva.com.br. Lifeman, clínica de saúde sexual masculina e concessionária O2BH. É quem mais entende de motos. São mais de 70 modelos. Acesse o2bh.com.br.